você tem que saber que o verão já começou e tem muita gente aí fazendo de tudo muito para alcançar ali aquele corpinho ideal, a silhueta ideal para essa época do ano. Mas será que existe uma receita tão milagrosa como essa? Então, é sobre isso que nós vamos conversar agora com essa convidada muito top que nós trouxemos aqui, nutricionista esportiva, Simone Lage Procópio. Simone, muito bom dia. Bom dia. Tudo bem? Tudo ótimo, e você? Joia também. Simone, Natal, Ano Novo, ceia, perus, chesters e outras cositas, mas o povo entra firme, mas quer manter o corpinho. Aí faz de tudo muito para poder ter aquele corpinho ideal. É uma briga, não é? Com certeza, mas quando a pessoa aprende a comer, aí isso fica muito fácil, porque o organismo ele entende que esse é só um período. Muitas das vezes você já educou o organismo, não vai comer com muita quantidade, você vai conseguir moderar. Então não tem problema, se você criar essa constância da alimentação saudável, depois você recupera. Às vezes acaba sendo só um inchaço. Depois de 2, 3 dias na alimentação normal, você recupera todo o peso, a definição, tudo mais. Mas tem que cuidar. Agora, a gente sabe que o cuidado ele não tem que ser para esses exercícios que a pessoa fala agora, vai se matar para poder entrar porque corre contra o tempo. Não é esse o sentido para fazer ali, para ter o corpinho ideal do verão, não é? Existem várias dietas da moda, mas é aquela história, é dieta. Na verdade, eu ainda falo, dieta engorda, porque a pessoa emagrece naquele momento, ela faz uma restrição, deixa de comer várias coisas naquele momento, mas ela não aprendeu a comer, ela não aprendeu a fazer escolhas, ela deixou de comer porque foi imposto ou porque ela quis naquele momento. Ela pode emagrecer, mas depois quando ela chega no peso que ela queria, ela não aprendeu a comer, ela volta a comer o que comia antes e volta a engordar. Então esse efeito sanfona não é saudável. Então a grande chave para o emagrecimento é a constância, é aprender a mudar, é aprender a comer e mudar a sua rotina mesmo, mudar os hábitos. É esse que é a grande diferença. Então, a palavra-chave para esse nosso bate-papo é reeducação alimentar. E constância. É a palavra que eu adoro falar, constância. Persistência, né? Exatamente. Agora, Simone, dentro desse padrão aí de hábitos, também, além desse período, assim, dessa sazonalidade ali para a alimentação. Olha, agora eu não vou... A pessoa, se ela se estabelecer por um padrão, por essa reeducação, ela nunca vai ficar também reféns dessas dietas da moda, né? Essas dietas do Google, essas dietas das atrizes ali, não é? Exato. Na verdade, existem algumas estratégias nutricionais. Então, por exemplo, essas dietas low carb, jejum intermitente, eu gosto de falar que é uma estratégia. Às vezes o organismo ele entra num platô, que ele para de perder peso, e aí é a hora que a gente usa esse tipo de alimentação só para dar um estímulo no organismo e voltar para a vida normal. Isso no processo do emagrecimento mesmo. Mas depois, quando você atinge o seu objetivo, se você mantiver a sua constância, você consegue equilibrar. Tem estudos, né, que mostram que se você mantiver o seu peso, né, próximo, que tem um aumento de 2 quilinhos de um inchaço ou a menos ou ali. A margem de erro do Ibope aí, até para as medidas corporais, né? 2 a mais, 2 a menos. É esse mesmo. Mas se você mantiver o seu peso dentro de 10 anos, dificilmente você vai engordar ou vai ganhar mais gordura. Por quê? Porque você aprendeu a comer. Então, 10 anos é um período bem longo. Mas se você mantiver aquilo ali, quer dizer que você aprendeu a comer. Então, aquilo ali vai fazer parte da sua rotina, da sua vida. Já se estabelece como hábito aí. Isso. Só para a gente atender aqui o nosso telespectador, que tem vez e tem voz aqui no nosso programa, recebemos aqui a mensagem da Angelita, código 41, acredito ser ali no Paraná, Curitiba ali, então... Ela nos manda aqui. Olá, bom dia. Está correta a informação de se alimentar a cada 3 horas? É muito individual. Então, eu tenho pacientes, por exemplo, que eles não se adaptam o comer de 3 horas, ou então devido à rotina. Então, a gente faz ajustes.
Hoje tem milhões de evidências científicas falando que não há essa necessidade. Realmente não precisa, se você conseguir suprir a quantidade de nutrientes, vitaminas, minerais, quantidade de caloria específica para o seu organismo, você não tem aquela necessidade de ter que comer de 3 horas. Por exemplo, na história do jejum intermitente, eu ainda falo, na época dos avós, moravam na roça, que não tinha luz, então normalmente eles jantavam ali 5, 6 horas, acabava a luz, iam dormir, normalmente acordavam e tomar café 5, 6 horas da manhã. Então eles faziam um jejum intermitente de 12 horas, e isso é uma coisa tranquila para o seu organismo e é saudável também. E aí, ao longo do dia, a gente vai fazendo as adaptações. Tem paciente que almoça meio-dia, depois vai lanchar, tipo, lá para 4, 5 horas da tarde, depois vai jantar 8 horas da noite. Então, não necessariamente de 3 horas, mas no final do dia ele consegue suprir. Eu, por exemplo, eu penso assim, leigamente falando, viu, sobre a condição, assim, de 3 em 3 horas. Eu acho que isso gera até mais uma compulsão alimentar, porque você fica, não, eu tenho que comer agora, porque já deram as 3 horas da minha última refeição, então eu tenho que comer agora. Seu organismo pede com o tempo. Então, não, pois mas aí eu acho que vai gerando isso também, nessa preocupação. Nós somos só praticantes de atividade física. E os atletas comem de 2 em 2 horas, porque tem muita fome. Então, aí depende de quem para quem. Porque aí o metabolismo acelera ali a 1000 por hora. Quanto mais massa magra, mais a gente acelera o metabolismo. Então, às vezes, as pessoas chegam no consultório, me dá alguma coisa para acelerar o metabolismo? Aí eu falo, vai fazer musculação, eu preciso de ganho de músculo. Porque o músculo é que, além de melhorar, porque com o passar da idade, a tendência é a gente perder massa magra por causa da idade, e quanto mais músculo, e ainda as pessoas falam, depois que a gente envelhece, o metabolismo fica lento. Teoricamente sim, mas se você treinar e conseguir ter um ganho de massa magra, você vai conseguir manter esse metabolismo mais acelerado. Então, tudo depende. Então, comer de 3 horas, é por isso que tem que sentar, conversar com o paciente e ver qual que é a necessidade dele e o que o organismo dele pede. Então, chama-se individualidade bioquímica. E aí é que entra, por exemplo, o caso de uma profissional como você, né, especialista em nutrição, aí, até esportiva, a gente pensar assim que tem a diferença do paciente que chega para você na sua necessidade e com a sua vontade. Tem que fazer bem a separação disso para que isso é que seja determinado ali para mudar os maus hábitos, gerando outros bons hábitos, não é isso? Com certeza. Esses dias mesmo eu estava vendo que tem alguns pacientes que eu atendi, 2 anos atrás, fizeram dieta, só que não fizeram. Vieram na empolgação. Cumpriram um cardápio. Aí agora volta e fala, Simone, agora eu estou determinada, agora eu vou fazer. Então a gente tem que respeitar esse momento do paciente também, que às vezes ele vem só no momento de uma empolgação, ele quer, mas ainda nada, as coisas, o trabalho, a rotina, ainda não dá para encaixar. Mas aí depois passa um tempo, ele já ensaiou ali um período, agora ele já sabe mais ou menos como que é, aí ele volta com outras vontades, outras determinações. Isso faz a diferença. E assim, e por um lado, assim, ainda está até bom, porque ainda está buscando e de alguma forma ainda está obtendo conhecimento ali sobre a sua real necessidade e o que pode ser feito. Água mole em pedra dura. Exatamente. Vai por aí? Com certeza. E a gente lembra também ao nosso telespectador, Simone, que quando a gente fala de bons hábitos versus maus hábitos, tudo na nossa história, especialmente aí sobre a questão para manter o corpo, vai por disciplina. E há uma máxima também que nos ensina muito que diz que a disciplina ela precede o deleite. No momento de se estabelecer disciplina, rotina, ali é chato. Às vezes é ruim. Mas se passamos por aquilo ali, geramos esse bom hábito, depois é um prazer. O corpo pede, o corpo já sinaliza. Exatamente. Às vezes eu ainda brinco, eu falo que as pessoas esperam um milagre, né? Em tudo, né? Na alimentação, no dinheiro. Então a gente espera um milagre. Mas é a palavra. Oração, orar e ação. Então você também tem que agir, tem que mudar, porque muitas das vezes esperam milagres de um alimento, esperam milagre, não, daqui a pouco eu vou fazer, tem que agir. E que é um milagre também da vizinha, né? Então... Deu certo para ela, vai dar certo para mim, então vou fazer. E é uma coisa legal, porque eu converso muito sobre sinais e sintomas. Então, às vezes a pessoa fala, mas eu tenho dor de cabeça todos os dias. Tá, você tem dor de cabeça todos os dias, às vezes, é porque você não se alimenta direito, então vai ter uma baixa de caloria e aí vai ter essa dor de cabeça. Mas essa dor de cabeça já acompanha a pessoa há tanto tempo que ela nem fazia ideia
que aquilo ali poderia interferir. Mas ela chega no consultório, por exemplo, querendo só o emagrecimento, mas na verdade eu tenho que cuidar toda dessa parte de sintomas, porque melhorando a saúde, a estética vem. Então, hashtag fica a dica, a orientação e a lei aqui, né, para você ficar tudo certinho. Simone, vamos ali ao nosso outro espaço para a gente mostrar alguns exemplos de alimentos termogênicos, que esses nos ajudam a dar essa queimada aí. Vamos lá? Por gentileza, pode ir à frente. Simone, algum tempo atrás eu vi uma propaganda até de uma marca esportiva falando sobre a corrida de rua e eu achei legal porque o slogan final dizia assim: não é a rua que te chama para a corrida, né? Em outras palavras, não é a rua que te chama, é o seu corpo que te chama. E é legal experimentar isso porque esse é o deleite que nós falamos, né? Dessa reeducação, onde você está ganhando essa massa magra, você está tendo ali à disposição, o metabolismo acelera, mas também tem aquela liberação hormonal toda, que você fica bem, né? E o organismo, e a gente vicia nesse sentimento, né? Com essa descarga de hormônios, então o organismo ele vai pedindo. Então depois você vai sentindo essa sensação de prazer, que é o que o organismo vai te produzir. Então, e aí o organismo, é a história, é o organismo que vai te pedir, vai te chamar para ir para fazer atividade física. Eu já experimentei isso, preciso voltar, porque é difícil ganhar. Mas quando a gente entra na zona de conforto, voltar é complicado. Mas a gente vai trabalhando psicologicamente, uma hora volta. Tá vendo? É assim que nós vamos fazer aqui para mim e para você aí de casa. Gente, lembrando que vocês podem participar aqui do nosso programa. Manda aqui o seu WhatsApp, manda aqui a sua mensagem de texto. Curtas para a gente poder aqui tratar aqui com a nossa convidada, Simone Lage Procópio, nutricionista esportivo, fera. Aqui a gente só traz prateleira de cima para te abençoar. E eu quero aqui aproveitar, olha o exemplo da Graciela Francelina, que é de Juiz de Fora. Pessoal aí, Juiz de Fora, aí, todo mundo perto aí. Beijo, temos a Lagoinha aí, Juiz de Fora. Um beijo aí, pastor Samuel, Fernando, suas princesinhas. Beijo para todo mundo aí, show de bola. Ela diz aqui, olha só. Bom dia, pastor Serginho e nutricionista convidado, Simone Lage Procópio. Sou a Graciela Francelina, de Juiz de Fora, Minas Gerais, e eu queria saber, além da abdominal, qual exercício devemos fazer para perder a barriga. Eu tomo remédios controlados para a depressão e enchei e engordei justamente na barriga. E não era assim. Obrigada e abraços. Por que pensar só no exercício e não mudar a própria alimentação? Porque, na verdade, eu lembro assim, que a gente tem essa camada, por exemplo, o abdominal, ele vai fortalecer a musculatura do abdômen, mas se a gente tiver uma camada de gordura, vai tampar. Então, na verdade, a gente precisa de tirar essa camada de gordura. Então, fazer atividade física para poder fazer, aí, em geral, que seja um aeróbico, que seja musculação, que seja o exercício que ela goste, que acho que é o principal, principalmente para sair dessa zona de conforto. Mas, numa especificidade assim, a gente... Nesse caso ali, seria um aeróbico que ajuda um pouquinho também. Queima. Mas a musculação, quanto mais músculo eu tenho, mais eu queimo gordura, porque o músculo ele precisa de energia para se manter. Então, é a história que vem. E ele já vai então, pegando aquela gordura ali, vem cá, agora você ficou aí parado, agora você vai ter que me dar também. E a gente tem esse preconceito, né? Não vou fazer musculação, vou engordar. Não, às vezes você vai fazer musculação, vai ganhar músculo, por isso vai aumentar o peso na balança, mas nem sempre você ganha gordura com isso, não. Então, na verdade, aí eu tenho que mexer na alimentação, diminuir os alimentos calóricos, principalmente os industrializados, para a gente poder melhorar. Outra, ela está com depressão, então, às vezes, ela pode estar com deficiência de nutrientes, falta de magnésio. Então, para estimular a serotonina, a gente precisa de magnésio, eu preciso de zinco, eu preciso de triptofano, tem que tratar o intestino. Então, tem todo um processo. E a atividade física, ela também ajuda a liberar energia para melhorar essa disposição da depressão também. Triptofano, ele é encontrado ali no feijão, assim, é isso? Triptofano tem na banana. Triptofano tem no chocolate, por isso que as mulheres gostam, mas só acima de 70% cacau. Aquele mais amarguinho. E não pode mastigar chocolate, tem que chupar.
porque aí vai dar tempo para o organismo absorver. Porque você está consumindo chocolate, não é só... Simone, só um instantinho, uma enquete rápida aqui no nosso Data Sérgio, aqui do nosso programa aqui. Você sabia que chocolate você não pode mastigar, meu querido Ofeni? Querida Jéssica, sabia disso? Bruno Rick Martin, você sabia disso? E você, Pitangui? Ô, meu querido Charagandra? Agora eu entendi que eu tô mais gordo. Você só que mastiga o chocolate, né? E você deve mastigar muito, né? Porque aí tá ampliada a tenda aí. O Sérgio Charaganda, precisando de voltar aqui, o esporte está voltando, daqui a pouco nós vamos voltar com o nosso papo de esporte, Xará trazer todas as novidades aí, as contratações que deram certo, que não deram, e a Arrascaeta volta ou não volta, e aí quem vai acontecer? Então, depois o Sérgio Ganda, nós temos que voltar com o papo de esporte. Então, eu te interrompi falando sobre esse chocolate. A mulherada gosta, mas está consumindo de forma errada? É a mesma coisa de comer rápido demais, você acaba comendo mais do que precisa. O chocolate você vai usar como fonte de triptofano, né? Vai estimular sua serotonina, então 5 gramas, aquele pedacinho de chocolate todos os dias, seria o suficiente. Pensa que na semana inteira é uma barrinha. Então, você vai consumir, são doses terapêuticas. Pegar o chocolate, vai quebrar ele, vai pegar um pedacinho e vai chupando ao longo da tarde. Por quê? Porque no final do dia é onde que a maioria das pessoas questionam. À noite eu tenho mais fome, eu sou mais ansiosa, que é o final do dia. Então, você vai chupando aos pouquinhos que vai ter a liberação do triptofano. E você vai ver que 5 gramas com ele quebrado e chupando vai te satisfazer. E o triptofano também, ele é produzido no intestino, então 75%. Então, o intestino é nosso segundo cérebro, então tem que tratar o intestino para trabalhar e tratar todas as doenças envolvidas com a cabeça, depressão, síndrome do pânico, Alzheimer, tudo também está ligado ao intestino. Gente, viu que bênção? Isso aqui você só assiste, você só recebe gratuitamente aí pela Rede Super. O resto aí das outras TVs não estão fingindo que estão ensinando você alguma coisa. Aqui na TV, Rede Super, você sabe que você tem sido abençoado. Agora aqui, Simone, o nosso telespectador fica empolgado e o WhatsApp não para. E a nossa telespectadora aqui, a Flávia, pelo DDD aqui, deve ser Brasília, 61, diz assim, quem é muito magra pode fazer atividade física? Deve fazer, com certeza, principalmente a musculação, né? Porque quem é muito magro precisa de ganho de massa magra. Então, hoje mesmo atendi, né, uma paciente antes de vir para cá, já estava no consultório atendendo. E aí, ela é uma pessoa muito magra para poder ganhar peso, para fazer a dieta, então não vai só aumentar a caloria, senão ela vai ganhar de gordura. Então eu preciso que ela treine para pegar esse alimento a mais que eu coloquei na dieta dela, para transformar em músculo, para dar energia para ganhar o músculo. Então o objetivo, sim, é muito magro, para fazer a musculação seria ideal. Tá vendo? Respondido então, Flávio. Agora aqui, para a gente falar aqui, a nossa querida Simone, ela veio nos trazer aqui alguns exemplos de alimentos que são termogênicos. O que são alimentos termogênicos? Conceitue para a gente, Simone, por favor. São alimentos que vai estimular, que vai aumentar a energia do nosso organismo. Por exemplo, quem consome uma pimenta, quase todo mundo dá uma suadinha, né? Então, aquilo ali você já consegue ver que aumentou o seu metabolismo, a sua temperatura. Então, a ideia é justamente essa, aumentar a temperatura do metabolismo, que é a termogênese. E só que tem que lembrar que o alimento sozinho não vai fazer milagre. Então, você tem que ter uma rotina da alimentação e aí a gente acrescenta. Porque não só pensando no aumento de temperatura e no emagrecimento, esses alimentos eles têm outros compostos que trazem benefícios para a gente. Então, tem alimentos que são anti-inflamatórios, tipo chá verde, o gengibre também. Então, vamos mostrar para essa turma aqui de casa. Aí, pessoal, olha só o que a Simone nos trouxe. Aqui ela falou da pimentinha. Nos falou aqui também da canela, aqui temos o chá verde, aqui o gengibre. Aí eu aproveito então que eu falei do gengibre para dar aqui a voz à nossa querida telespectadora, a Silvana, melhor dizendo, e ela diz, bom dia, pastor Serginho e nutricionista, gostaria de saber se posso
estar misturando em água gengibre com frutas e também berinjela. A berinjela seria totalmente dispensável, não teria muito problema, porque às vezes eles pensam em berinjela para baixar o colesterol, que é o que foi falado há muito tempo atrás, então não tem nenhuma evidência mostrando esse efeito. E aí, agora, gengibre com fruta, perfeito. A gente ainda pode fazer o su-chá, que é suco com a fruta, que é o suco da fruta. Então, por exemplo, vamos supor, todo mundo pensa que, vou tomar suco de maracujá e acalmo. Não. O que faz acalmar é a folha do maracujá. Ela é que é a passiflora. Olha, é mesmo? Isso é a fitoterapia. Então, é a folha do maracujá que acalma, não o maracujá. Se a pessoa já sente essa tranquilidade quando consome o suco do maracujá, pode ser pelo açúcar do suco, porque o açúcar, quando a gente está nervoso, o que a gente fala? Dá água com açúcar. Então, acalmar, porque o açúcar ele estimula a serotonina momentaneamente. Ou então, porque a pessoa já é sensível. Então, quando ela tomar o chá, ela vai baquear. Então, tudo Eu conheço depende. gente que é tão devagar, mas tão devagar, que se tomar maracujina, entra em coma. Aí complica, não complica, Aí a gente dá chá verde. Hã? Dá o chá verde para dar uma estimulada. Vai dar uma acelerada no cidadão ali, no artista. Então, vamos lá, aqui, ó. Já tem gente aqui, ó, pra você ver que não é avacalhação minha aqui, ó. Tá vendo? Nosso telespectador, o Davi, ele disse aqui, ó. Essa foi dose, chupar chocolate é história. Tem que inventar outra alternativa. 5 gramas. Tá vendo? O pessoal tá reclamando aqui. Mas é aquela história, nós estamos usando o chocolate não como descarga de, hoje eu tô com vontade de comer uma caixa de chocolate. Não, vai ser algo que vai estar dentro do seu plano alimentar, tanto é que o chocolate 70% cacau, ele é anti-inflamatório e ele entra na protetor do coração. Então, quem tem riscos cardíacos é interessante consumir. Então, tá todo mundo pensando só no chocolate no geral. Aquele do bombom ali, gostosão ali. Mas a ideia é o chocolate como fonte de nutrientes para o dia a dia. Eu ainda brinco com o paciente e falo, olha, eu não sou boazinha não estou te adulando, é só porque é alimento. Deu para ver aqui no programa, esse nosso bate-papo aqui está mostrando que... É alimento, aqui, ó, então consome. Sargento aqui, ó. Mas nutricionista boazinha não dá, ninguém segue, ninguém respeita. Vai lá e engana a gente desarmou depois. o apresentador aqui, olha só. É mesmo, né? Se eu passar muito a mão... Aí porque está falando de uma reeducação, está falando de disciplina. Como porque nós falamos, o legal é ter aquela coisa, eu tenho que voltar à consulta para apresentar resultados, senão ela vai brigar comigo. Às vezes eu nem brigo não, mas é só fazer aquela pressão. Só aquele mormaço, assim. Só para fazer aquela pressão. E lembrando, pessoal, que o tema aqui do nosso bate-papo agora com a Simone, né, nutricionista esportiva, é exatamente hábitos que te ajudam a manter o corpinho. E não só também preparar para o verão, tá aí, já estamos, né, no verão, mas também manter para o inverno, para o outono, para a primavera e a gente está sempre bem, porque nós estamos falando de saúde integral aí. Então, fica essa dica aí. Agora, Simone, você traz aqui para a gente também, e aqui por uma modelagem aqui, a suplementação aqui, não é isso? Isso. Então, por exemplo, olha comenta só. pra gente, por favor. Esse aqui é um tipo palatinose, então a palatinose é um tipo de açúcar, então durante um exercício isso aqui também vai ajudar a acelerar. E aí tem outros, né? Tanto é que tá aqui, ó, capsaicina, que é o da pimenta. Então, num próprio suplemento, ele vai vir com alguns outros alimentos misturados. Vai ter o gengirol, que vai ter a parte do gengibre. Então, isso aqui também ajuda na termogênese. Nós temos a cafeína, que a gente não pode nunca deixar de falar, né? Porque a cafeína ajuda bastante nesse metabolismo para acelerar. Então, existem várias cafeínas. Então, tem dosagem máxima, por isso que tem que procurar o profissional. Eu sou super sensível à cafeína, então eu não posso consumir. Ou então, se for para consumir, tem de liberação lenta, que é tipo essa aqui, que ela tem essas bolinhas. E aí ela vai liberando a cafeína aos pouquinhos. Tem que procurar o profissional para poder indicar qual que é o melhor para você. E aí nós temos também teacrine, que na verdade o teacrine ele substitui a cafeína, só que ele não tem o mesmo efeito, ele não tem essa aceleração do batimento, que eu, no caso, que sou sensível, poderia consumir. Então também ele é manipulado, então tem que procurar o profissional para ele poder colocar a quantidade adequada. Muito bom.
Agora, então, aqui, Simone, só para a gente continuar aqui com a nossa querida Flávia, lá ela coloca aqui que é de Céu Azul, Goiás, não é Brasília, mas é 61 aqui. Ela diz aqui, esse programa é muito bom, transmite conhecimento, sabedoria, gosto muito de assistir. Mas ela faz uma ressalva aqui sobre aquela questão, porque ela perguntou se era, por ser magra, pode fazer exercício. Você disse que deve. Ela coloca um outro senão aqui. Eu tenho pressão alta, mesmo assim, posso fazer atividade física? Tem que passar pelo médico, tem que passar ainda pela fisioterapia, para observar, porque aí tem a ver com batimentos cardíacos, mas é interessante, quem tem pressão alta também, não é todo mundo, né? Porque a gente está falando no aberto. Uhum. Porque a atividade física, ela faz ela abre. Então, ela melhora a circulação do paciente também. Ela abre as artérias. Vasodilatadora, essa palavra. Tá vendo? Eu queria. De alguma forma, eu pude contribuir aqui. É isso mesmo. Então, ela melhora. Então, por exemplo, pressão alta. É interessante também consumir ômega 3. Então, consumir bastante mais peixes. Porque também o ômega 3, ele melhora a fluidez do sangue e o sangue passa melhor também. Então, tem isso tudo. Alho também melhora... consegue baixar a pressão. Então, tem vários alimentos que a gente consegue fazer do alimento o seu medicamento. Agora, o que é importante também nisso, por exemplo, você diz, comer peixe, por causa do ômega 3, aí o alho. Não é a pessoa também se submeter a doses cavalares da coisa, achando que vai resolver de um dia para o outro. Voltamos ao princípio de uma reeducação, onde esse tipo de produto, ele vai ser inserido como forma assim de cardápio ali, um processo. Exatamente. Não é isso? A alimentação, ela não tem um efeito igual uma medicação. Eu vou consumir isso e pronto, resolvi. Não é. A alimentação, ela é constante também. Então, aos pouquinhos, aí ela vai começando a fazer os efeitos. É igual a atividade física, né? E que, por exemplo, no caso aqui de uma pressão alta, como da nossa querida irmã Flávia aqui, né, ela tem o lado que ela precisa, talvez, da medicação. Uhum. O médico lá, o cardiologista dela, enfim, prescreveu para ela. Ponto. Paralelamente, a boa alimentação, exercício físico, bem recomendado, bem orientado, pode até fazer com que essa medicação ela vá diminuindo e até mesmo ser interrompida. Que normalmente acontece. É o desejo. Então, a gente melhora, então, aí o médico autorizando a prática da atividade física, aí a gente muda normalmente a alimentação até o paciente, dependendo, parar de fazer uso dessa medicação, que é o objetivo. Agora, Simone, dentro desse nosso contexto sobre os maus hábitos, né, e as pessoas ainda assim querendo bons resultados, hoje o que você classificaria assim como sendo talvez dos principais ou o principal vilão ou os vilões aí para esse tipo de busca, dessa obsessão? Essas dietas da moda, internet, automedicação? Fala pra gente. Tem uma coisa muito legal que acontece. Eu tenho 13 anos de formado. Dos meus 12 anos para trás, eu sempre fiz dieta ajustando as calorias e diminuindo a quantidade de alimentos das pessoas, porque as pessoas comiam a mais. Desse último ano para agora, eu tô vendo que as pessoas entraram num platô, não conseguem emagrecer porque tá comendo menos. Então, agora eu tô aumentando as calorias das pessoas para que o organismo trabalhe, porque ela tá comendo menos do que a taxa metabólica basal. E aí o organismo, nem isso ele está trabalhando, porque o organismo ele é muito inteligente. E ele acha que quando você não come, ele fala, eu tenho que proteger essa pessoa. Então, ele armazena. Então, as pessoas estão comendo menos do que precisam, por isso o organismo armazena. Aí ainda chega no consultório, mas eu tenho que fazer o quê? Beber água, comer alface? Eu falei assim, não, pelo contrário, você tem que voltar a comer. Então, voltar a comer, ter uma alimentação equilibrada. Carninho. Não seria o problema, mas a história é o equilíbrio. Então, e não radicalizar, porque quando ela está liberada da alimentação, aí ela quer recuperar tudo aquilo que ela ficou sem comer. Então, eu falo, nada está proibido, mas não pode voltar no consultório e chorar. Então, ela tem que ter um equilíbrio. É aquela questão também, por exemplo, da vacina, né? Pega ali para se estabelecer o antídoto, né, naquela vacina, pega do próprio, por exemplo, veneno ali, tem para poder estimular essa reação
do corpo, metabólica aí do corpo, nesse caso. Né? Exatamente. Então, deixar o organismo trabalhar, porque senão ele não tem nem energia, nem substrato para fazer nenhuma síntese no seu organismo. Então, ele vai armazenando, porque ali, pelo menos, ele sabe de onde ele vai tirar, porque a pessoa não come. Então, pessoal, lembrando, não adianta você fazer uso desses alimentos termogênicos, pensar que isso vai te ajudar a não reter líquido e etc., se você também não está fazendo exercício, não está tendo uma outra alimentação, você apenas está cumprindo um protocolo que pode até te fazer mal depois. Com certeza. Então, tem que procurar um profissional. E por procurar profissionais assim do mais alto nível, é por isso que hoje nós batemos esse papo aqui com a nossa querida Simone Lage Procópio, nutricionista esportiva, e que nos falou tudo dos bons hábitos para o corpinho ideal do verão. Eu, no meu caso, já com esse meu físico aqui, já esse corpanzil, chassi de frango, ou não é, Fininho? No Rio, não. E, né? Essa musculatura embutida que eu tenho, assim, não é verdade? Carol que gosta. Simone. Muito obrigada. Obrigado. Uma grande honra tê-la aqui mais uma vez no nosso programa. Obrigada. Deus abençoe. Um ano de 2019 fantástico para você e que nos vejamos outras vezes aqui no nosso programa. Com certeza, para nós. Deus abençoe. Até mais. Gente, aí ó, musiquinha, intervalo rapidíssimo, mas daqui a pouco nós vamos falar sobre os exercícios que você pode praticar, pode fazer, para também contribuir aí com o corpinho ideal do verão, do outono, do inverno, primavera, de todo dia. De tudo bom? Volta já. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.